Pessoal, que bom que vocês voltaram para ver com a gente aqui a minha revisão e as minhas observações sobre The Last of Us, a série que está passando na HBO Max. Pois bem, a gente faz aqui essa revisão em que eu faço um resumo do que aconteceu no episódio 2, hoje vamos falar do episódio 2, e eu faço alguns comentários sobre a história aqui, né? Mas antes da gente começar o episódio 2, deixa eu fazer uma recapitulação do episódio 1 e vou aproveitar para corrigir alguns erros que eu cometi no episódio 1, tá? Pois bem, pessoal, eu peço desculpa para vocês, eu cometi alguns erros quando eu narrei o episódio 1 por uma série de motivos. Algumas coisas é porque realmente eu acabei assistindo não prestando atenção e quando eu fui rever eu percebi que estava errado. Outras coisas, algumas pessoas me chamaram a atenção aqui. Mas o ponto é o seguinte, a maior parte das coisas que eu errei no episódio 1 não faz tanta diferença assim, então não vou perder tempo não. Eu vou resumir a história do episódio 1 agora, fazer um resumo rápido, muito rápido mesmo, só para lembrar dos pontos principais, e vou corrigir os erros que eu cometi nesse episódio, né? São só dois erros que eu considero que são importantes para a gente entender. O resto todo é errinho besta, né? Então, como é que começa o episódio? Começa com uma discussão sobre fungos que poderiam causar uma pandemia, né? Lógico, antivendo a pandemia que vai causar. E aí depois a gente é apresentado a essa família aqui, que é o Joel, que é o pai, a filha, que é a Sarah, o Tommy, que é o irmão do Joel, né? Então moram os três na casa, inclusive é muito importante isso, por quê? Porque a gente vai ver que depois que tem a infecção, aí nesse dia que tem a infecção, coisa e tal, começa a morrer os zumbis e coisa e tal, e esses três aqui, o Tommy, o Joel e a Sarah, vão tentar fugir de Austin, no Texas, onde eles estão, e ir para algum outro lugar, né? Porque tá tendo infecção, eles não sabem que a infecção é no mundo inteiro ainda, eles acham que tem que fugir dali. E nessa fuga, infelizmente, né, o que acontece é que os dois se separam, o Tommy e o Joel, e a Sarah acaba morrendo nessa fuga. Então a filha dele morre e os dois se separam, né? Aí conseguiram sair de Austin, coisa e tal. A gente continua a história na chamada Zona de Quarentena de Boston. Essa aqui é a Zona de Quarentena de Boston, que é uma das poucas zonas que conseguiram ser formadas e ser protegidas contra os zumbis, né? E aí, o erro que eu cometi aqui é que eu achei que essa criança que estava chegando lá na Zona de Quarentena de Boston era a Ellie, que vai ser uma das personagens principais mais adiante, né? Na verdade, essa história toda, os personagens principais são o Joel, né, e a Ellie, que é uma outra criança, não é a filha dele, mas é uma outra criança que está com ele, eles têm que chegar em algum lugar lá da costa oeste dos Estados Unidos. Então, nesse momento aqui, chega uma criança, eu achei que essa daqui era a Ellie mais novinha, alguma coisa assim, mas eu estava enganado. Não, essa criança aqui não tem nada a ver com a Ellie, ela é simplesmente uma criança que chegou na Zona de Quarentena de Boston, e isso é uma outra coisa que eu não peguei imediatamente, mas descobri depois. Aliás, também agradeço a todo mundo que me avisou aqui nos comentários sobre esse meu erro, que essa Zona de Quarentena de Boston é tipo uma espécie de um oásis, né, na civilização. Então muita gente vai em direção a essa zona aí, tenta chegar, e no caso dela, a família foi pega, morreu todo mundo, só a menininha ali, ou menininho, não dá para saber direito, só a criança chegou na Zona de Quarentena de Boston, né? Só que ela chegou contaminada. A gente vai ver mais adiante justamente o Joel queimando a menininha, né? Jogando ela numa fogueira, porque é a forma que eles têm de limpar as pessoas infectadas, né, acabar com a vida das pessoas infectadas, muito triste a coisa toda. Então essa primeira menininha foi só para mostrar a dinâmica das pessoas tentando chegar nessa Zona de Quarentena de Boston, estabelecer que ali, por mais que seja uma ditadura cruel na visão da série, é um lugar legal, é um dos poucos lugares que as pessoas podem se sentir seguras ali, né? Enfim, esses foram os dois erros principais que eu cometi nessa série, então peço desculpas, é que eu estou acostumado a fazer essas revisões lendo o livro antes, né? Só que esse caso aqui não tem livro antes, é só o jogo, e eu não joguei o jogo. Mas enfim, e depois disso daqui, o que acontece? O Joel e a Tess, que é a parceira dele de contrabando, eles precisam de uma bateria para botar num caminhão para ir atrás do Tommy. Lembra? O Tommy, irmão do Joel, ele perdeu o contato, ele não consegue mais falar com o Tommy. Então ele quer pegar uma bateria para botar num caminhão para ir em direção ao Tommy, né? E aí eles encontram com os vagalumes, né? Ou pisca-pisca, se preferir, os vagalumes, que são uma facção rebelde contra esses governos aí autoritários e coisa e tal.
E o pessoal dessa facção vagalume pede que o Joel e a Tess levem a menina, a Ellie, para o Capitólio, que é um lugar central lá, que seria onde está o centro desse pessoal rebelde, né? Estaria a principal célula desse pessoal rebelde, porque eles vão saber lidar com ela de alguma forma, ela vai servir para alguma coisa. E aí no finalzinho do episódio, quando eles estão saindo da cidade, um guarda pega eles ali, faz um teste e eles descobrem que a Ellie, né, que é essa menininha aqui, ela tá infectada. Quer dizer, na verdade dá positivo para infecção, mas ela não tá infectada, né? Parece que ela foi mordida, mas não desenvolveu a doença. E talvez por isso que o pessoal considere ela tão importante. Justamente ela seria uma forma de descobrir uma cura para essa infecção, ou uma vacina contra a infecção, alguma coisa assim. E daí eles têm que levar ela, então, no Capitólio lá de Boston, né, para justamente tentar levá-la para o resto dos rebeldes, e eles saberiam o que fazer. E os rebeldes dariam para o Joel e para a Tess um caminhão ou uma bateria que eles poderiam usar para ir até o Tommy, né? Então essa é a ideia. Esclarecidos esses pontos aí, a todo mundo atualizado com a história, o episódio 2 começa com uma microbiologista, né, uma especialista em fungos, lá em Jakarta, na Indonésia, né? Parece que isso daqui acontece alguns dias antes daquela explosão da infecção no mundo todo. Então, aparentemente, essa história que eles contam aqui é uma história meio deslocada da história principal, mas justamente da mesma forma que o primeiro episódio teve lá os cientistas conversando, falando sobre fungo, bactérias e coisa e tal, aqui tem essa especialista em fungos, aparentemente no que foi o início dessa infecção, né? Os policiais chamam ela para ver um caso lá que eles estão preocupados. Ela vai olhar o caso de um fungo estranho que foi identificado em uma pessoa, e daí ela descobre que é um fungo do tipo Ophiocordyceps, que é exatamente o mesmo fungo que parasita formigas. Esse fungo, de fato, ele parasita formigas, faz a formiga fazer coisas absurdas. Dá para ver que a formiga está cheia de pedacinho de fungo saindo pelos pedaços todo aqui, e ela tá com uma antenona aqui. Esse ponto aqui ela já morreu, na verdade, né? Mas justamente enquanto ela tá viva, ela se posiciona no melhor lugar para o fungus, não para ela, né? O fungus controla ela, né? Então justamente dá a entender que se desenvolveu um novo fungus nesse gênero, né? Porque isso é um gênero, não é uma espécie. Só essa espécie ela atinge formigas, mas tem várias espécies aqui desse mesmo fungus. E o que dá a entender é que se descobriu um fungus desse que infecta humanos, né? E ela fala que isso é impossível porque esse vírus não consegue sobreviver na temperatura do corpo humano. Ele é um vírus que requer uma temperatura, um fungo que requer uma temperatura mais baixa. Como a gente funciona em torno de 36 graus Celsius, ele não consegue sobreviver. Só que aí ela é apresentada a um caso lá de uma mulher infectada, né? E ela vê o caso do fungus lá e fica até assustada e coisa e tal. E daí ela conversa com o guarda, e o guarda deve ser alguém importante lá do governo, né? O que a gente pode fazer? Que tem algum remédio, alguma vacina e coisa e tal? Ela fala, olha só, eu estudo essas coisas há muito tempo, não tem vacina, não tem remédio para isso. O jeito é bombardeia todo mundo na cidade, né? E, veja, ela não está falando isso de outra cidade, não, né? Ela está falando isso da cidade em que ela está. Inclusive, ela fala no final, deixa eu quero ficar com a minha família nesse momento e coisa e tal, né? Parece que a coisa toda começou numa fábrica em que estavam se mexendo com flúor, né? Com pó e coisa e tal, e aí um dos empregados começou a reagir de forma diferente, mordeu outros, infectou outros. E aí tem 14 empregados da fábrica desaparecidos, então alguns eles mataram, alguns eles pegaram lá para fazer experiência, mas a maior parte está desaparecida, ou seja, não tem mais como controlar a infecção. E daí a sugestão dela é destruir a cidade toda, né? Bem cruel isso, né? Enfim, voltando para os dias lá do futuro, né, onde a infecção já aconteceu, está o nosso trio, então, que saiu da zona de quarentena de Boston, o Joel, que é o Pedro Pascal, a Tess, que é a amiga dele de aventura, e a menina, a Ellie, que é interpretada pela Bella Ramsey. Ah, e aliás, isso é outra coisa, eu falei que eu não conhecia essa atriz, né, Bella Ramsey, mas na verdade eu já conhecia, assim, ela fez Game of Thrones, ela fez a Lyanna Mormont,
a Lyanna Mormont de Game of Thrones, que era uma menininha, que era já comandante do reino dela, e aí promete ajudar os Stark, coisa e tal, mas a Lyanna Mormont, ela é a mesma atriz, né? Então, lembra, eles saíram à noite da zona de quarentena, passaram a noite nesse lugar aqui, que é um lugar que eles devem conhecer que tá tranquilo, e nessa conversa que eles têm aqui, o importante que eles descobrem é justamente que o valor dela é porque eles acham que ela pode ter a cura, né? Ela pode indicar como fazer uma cura para essa infecção. E daí eles saem e resolvem, então agora já estão fora da zona de quarentena, eles têm que chegar até o Capitólio, lá, até o local onde tá os líderes lá da facção Vagalume, e daí eles saem e tem que andar agora na cidade, né? Então, uma observação só aqui como engenheiro. Esse tipo de coisa nunca aconteceria. Eu já vi em vários filmes de ficção esse negócio de um prédio meio tombado assim, mas segurando no outro, assim. Nunca que seguraria isso, porque a força aqui seria tão grande que estouraria. Não importa se isso aqui é feito de concreto, se é feito de aço, do que é feito isso daqui, nunca que ficaria desse jeito o prédio. Se ele tombou nessa altura, que ele cairia inteiro, né? Mas dá um tom muito legal, assim, num cenário apocalíptico, né? Nossa, olha só os prédios, tudo meio caído e coisa e tal. Enfim, e daí eles vão nessa aventura deles, que, segundo eles, segundo diz a Tess, né? Em tese, numa condição normal, seria uma caminhada de 10 minutos para eles chegarem lá. Só que, né, eles têm que tomar cuidado, têm que ir pelo caminho mais tranquilo e coisa e tal. E aí é que é toda a diversão da coisa. Ela conta para eles como é que foi que ela se infectou, como é que ela conheceu a Marlene. Lembra a Marlene, que era líder dos Vagalume, né, dos pisca-pisca lá na zona de quarentena? O que aconteceu? Ela estava num shopping, que é uma zona proibida, que não poderia entrar lá, e alguém mordeu ela, e a Marlene estava lá e não atirou nela, e depois viu que ela era imune, que ela não respondia à infecção, né? Mas ficou uma coisa muito estranha, né? O que ela estava fazendo nesse shopping? O que a Marlene estava fazendo nesse shopping? Como é que isso aconteceu de verdade? A impressão que me deu, posso estar errado, de novo, eu não li o livro, não sei detalhes sobre a série, mas me deu a impressão que tem mais coisa nessa história que não está esclarecida ainda, né? Mas em tese explica como que ela foi mordida nesse shopping lá dentro da zona de quarentena, e a Marlene não matou ela e ficou testando ela, vendo que ela não ficava infectada, né? O que era realmente uma coisa bastante interessante. O primeiro caminho que eles tentam fazer é por dentro de um grande hotel, então eles passam por um grande hotel ali, né? Um hotel que já foi de luxo e coisa e tal. Aí tem um monte de rolo, eles ficam batendo papo, mas nada de significativo, né? Porém, quando eles chegam em determinado ponto lá na saída desse hotel, né, que seria já perto da região lá, eles encontram um problema. Cheio de mortos-vivos aqui no chão, tá vendo? Fica uma região ali cheia de mortos-vivos. E aí a Tess aproveita para explicar, né, que na verdade o que acontece? Normalmente os que tinham nessa região, esse caminho era o caminho mais seguro. Por quê? Porque os que tinham nessa região eram justamente poucos que ficavam dentro das casas aqui. Só que como ia muita gente passando por aqui para tentar chegar lá na zona de quarentena de Boston, acabaram que eles se multiplicaram, né? Se multiplicaram como? Não que eles se multipliquem, mas as novas pessoas chegando eram contaminadas pelo pessoal que estava ali, e agora tem um monte de gente aqui, né? E outra explicação que ela dá, que é importante, que em determinado momento todos eles viram ao mesmo tempo. E aí eles falam que eles se comunicam, né? Como os fungos, né? Eles têm o micélio do fungo, né? Que é aquela espécie de raiz do fungo, que um comunica com o outro e coisa e tal. E realmente você tem fungos enormes que se comunicam ao longo de florestas inteiras, né? E daí explicam para ela que você pode pisar num negocinho que, se tiver um micélio ali, vai comunicar e vai vir os fungos todos, os infectados todos, tentar te pegar e coisa e tal. Então eles não têm como passar por aqui. Daí eles tentam um outro caminho, que era mais arriscado originalmente, mas que, quem sabe, tá melhor, né? E o caminho significa passar por dentro do museu aqui, que o museu tá todo abandonado e parece que tá todo infectado. Tá vendo um monte de fungos aqui? Mas aí eles checam e parece que os fungos estão secos, ou seja, já acabou, não tem mais ninguém infectado aqui. Mas uma coisa importante que acontece aqui é que logo que eles entram, de fato, não tem ninguém infectado, pelo menos num primeiro momento. Mas eles encontram esse cara morto, parece que é um cara que morreu há pouco tempo, né? Tá morto há pouco tempo. Eu não posso botar a imagem inteira aqui, senão o YouTube tira a monetização. Eu tô mostrando aqui, mas é um cara morto. Mas não parece ser morto
pelo fungo, entendeu? Parece ser morto por violência física e coisa e tal. E daí eles continuam andando no museu. Em determinado momento eles enfrentam zumbis aqui em cima, né? Então é lógico, como era de se imaginar, eles enfrentam zumbis aqui, realmente muito complicado e coisa e tal. Mas conseguem se safar dos zumbis, né? Só que eles conseguem se safar, mas em determinado momento a gente vai descobrir que a Tess foi mordida por um zumbi. De qualquer forma, eles escaparam, até aqui eles vão, só que aí eles chegam. Esse aqui era o lugar que era para ser a base dos vagalumes, né? E chegando aqui, o que eles percebem? Tá todo mundo morto nessa base. O pessoal foi todo mundo morto, mas não por zumbis, né? Eles foram mortos pelo seja lá o que for que matou aquele outro cara também. Estão mortos com sinais de violência física, né? Mas podem ter sido infectados também, né? Ficam sem saber o que está acontecendo e coisa e tal. E eles descobrem que a Ellie foi mordida lá no museu, por aqueles zumbis que estavam lá no museu. Só que ela não desenvolveu a infecção. Tá a marca de mordida e ela não desenvolveu a infecção. Ou seja, aparentemente ela é realmente imune a essa doença, pode ser a resposta para tudo, né? Só que enquanto eles estão discutindo lá, um dos caras que tá morto no chão, olha só, tem micélio aqui com ele aqui, né? E daí ele faz um movimento e coisa e tal, eles matam o cara, só que aí, né, lembra que acabou de falar do negócio do micélio e coisa e tal? Ele comunicou, e aí eles começam a ouvir os zumbis vindo para essa região. Então eles têm que ir para algum lugar, têm que fazer alguma coisa. E o que eles fazem? Justamente nesse momento, a Tess conta para eles que, olha só, é para você, Joel, levar a menina até Lincoln, Massachusetts. Levar ela para Lincoln, Massachusetts, onde está o pessoal deles lá, que quem sabe eles conseguem fazer alguma coisa, conseguem descobrir a cura, né, da doença lá. Então é muito importante isso. Qualquer outra coisa fica em segundo plano agora. O Joel precisa levar a Ellie para lá. E ela própria fala que ela vai ficar e vai atrasar os zumbis que estão vindo. Por quê? Porque ela também foi mordida lá no hotel, né? Desculpa, no hotel não, no museu. Então ela tá ferida, ela tá com o pescoço todo infectado já, então ela sabe que ela vai morrer. Então ela acha que o mais importante é ele salvar a menina. E daí ela fica, e no final eles continuam, né? É uma cena bem chatinha de ver, mas ela consegue destruir os zumbis todos que estavam lá. E agora sai o Joel e a Ellie, né? Ou seja, até aqui é justamente aquilo que a gente falou, é a situação de armando a trama. Porque a trama mesmo é os dois viajando aí, tentando chegar em algum lugar para aproveitar o fato de que ela tem a cura para a doença, né? O episódio, portanto, termina com eles saindo lá de Boston e indo para algum outro lugar para tentar chegar no encontro lá em Massachusetts, para eles tentarem... Então, só para explicar aqui geograficamente como é que é a situação, eles estão aqui em Boston, Massachusetts, tá? É a cidade em que eles estão, que tem uma das zonas de quarentena que sobraram no final das contas. Aqui, ó, é o prédio do Capitólio de Massachusetts, onde eles tentaram levar a menina. Não dá pra gente saber onde é que seria nessa história aqui a zona de quarentena de Boston, porque é uma região que só existe, né, no caso de pandemia, né? Mas a gente lembra que eles atravessaram uma ponte, né? Então eles atravessaram alguma ponte. Aqui tem um museu de ciência, aqui será que foi esse museu que eles atravessaram? Não dá para saber direito, né? Enfim, isso não tem muita coisa de ser, não necessariamente é algo realístico, né? Mas enfim, eles estão nesse ponto aqui, então, e agora eles têm que andar bastante, porque eles têm que vir atravessar toda essa região até chegar aqui ó, Lincoln, nessa região aqui, que é o local onde eles têm que levar a menina já fora da cidade, né? Achei bem interessante o episódio, muito mais ação, muito mais suspense, né? Explicou melhor algumas coisas e vamos ver como é que é a dinâmica daqui pra frente, né? De novo, uma coisa curiosa você vê, eles estão apontando o fato de que a infecção já não é o pior, tem coisa pior do que a infecção. O pessoal morrendo ali por coisas, por alguma agressão física, né? Quem será que está agredindo essas pessoas além
dos próprios infectados, né? Enfim, espero vocês no nosso próximo episódio. A gente vai fazer o episódio 3. Eu estou intercalando esse Last of Us com o Three Body Problem, né? Problema dos Três Corpos, porque são ambas as séries muito interessantes. Amanhã eu devo fazer Problema dos Três Corpos, mas esse daqui a gente vai apanhar rápido, porque só tem mais 2 episódios. Problema dos Três Corpos aqui é um problema, porque tem um monte de episódio, é muito episódio aquela série. Mas espero vocês na próxima. Thank you.